Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Attus Talks, o podcast da Attus Educação. Eu sou a Valesca Reichel, Head de Marketing e professora da Attus Educação, e toda semana recebo convidados muito especiais para discutir os principais temas que envolvem a educação, a inovação, o empreendedorismo e muitos outros assuntos que fazem parte do universo da Attus. Aliás, você pode fazer parte desse universo em breve, pois estão abertas as inscrições para o nosso vestibular. Acesse o nosso site www.attus.edu.br e garanta a sua vaga. Lembrando que a prova está marcada para o dia 18 de novembro no campus Santa Terezinha, em Passo Fundo, e também no campus Montserrat, em Porto Alegre. E o Attus Talks de hoje é para pensar a educação do futuro, mais precisamente o ensino superior. O que podemos esperar dos cursos de graduação e da estrutura das instituições para as próximas décadas? Para os estudantes, pelo menos, o futuro reserva um ensino superior que seja sustentável, com currículo flexível e forte vínculo com o mercado. É isso que aponta uma pesquisa realizada pelo CEMESP, que é uma entidade que representa mantenedoras de ensino superior no Brasil, em parceria com a EdTech Workalogy. Estes resultados estão alinhados com o relatório Ideas for Designing an Affordable New Education Institution, que é do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, que destaca a necessidade de redesenhar uma nova instituição de ensino superior e resgatar o valor da educação. E para desvendar alguns dados dessa pesquisa e pensar o futuro da educação superior, nós recebemos aqui no Attus Talks a Leila Dalmoro e o Christian Marques. A Leila é gestora pública formada pela Attus Educação, mestre e doutora em Engenharia Civil e Ambiental e também pós-doutora em Administração. Atualmente, ela coordena o curso de mestrado em Administração da Attus. Seja muito bem-vinda ao Attus Talks, Leila. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite para falar sobre um tema de grande valia, considerando aí a necessidade de conexão entre academia e mercado, teoria e prática, e os impactos desses movimentos para a educação como um todo. Muito obrigada. Que ótimo, Leila! E quem também está com a gente hoje é o Christian Marques, que é engenheiro civil, mestre em engenharia e coordenador do curso de Engenharia Civil da Attus, aqui na unidade de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo ao Attus Talks, Christian. Olá, pessoal. Muito obrigado, Valesca. É uma grata surpresa estar aqui hoje, juntamente da Leila, discutindo um assunto de tal importância, né? E como a gente estava, inclusive, comentando antes, algo que faz parte do nosso dia a dia, que a gente vivencia aqui dentro da Attus, então que a gente possa ter uma ótima troca aí durante esse momento. Perfeito! E para começar o nosso papo, vamos com mais informações dessa super pesquisa da CEMESP, que ouviu mais de 1.600 graduandos, uma amostra bem significativa. E um dos dados mais surpreendentes é que 67% dos entrevistados responderam que a faculdade ideal é aquela que disponibiliza uma formação por meio de microcertificações, que também são conhecidos como nanodegrees. E aqui na Attus nós já trabalhamos com esse formato, né? Esse dado, ele também reflete a busca por uma educação mais flexível, mais adaptada às habilidades específicas necessárias para o mercado de trabalho. Então, a minha primeira pergunta para vocês é, na opinião de vocês, esses dados, eles retratam um novo perfil de aluno, de futuro profissional que está chegando no mercado? Eu vou iniciar aqui, então, essa nossa conversa puxando um pouco até para o lado da graduação, que é o meio onde eu trabalho, né, com a coordenação de curso e também ministrando disciplinas de desafios que fazem parte aí dos nossos diferenciais e que tem tudo a ver, inclusive, com essa questão aí que tu trazes, Valesca. De fato, nós estamos trabalhando com um novo perfil de aluno, diferente daquele que a gente foi, né, há anos atrás, em que se tinha um foco muito grande nas temáticas técnicas relacionadas à profissão e que muitas vezes se pecava ao se trabalhar com questões de habilidades socioemocionais, habilidades que a gente vê relatado aí pelo relatório do Fórum Mundial e também aí que a gente viu na pesquisa da CEMESP, habilidades tão importantes para os nossos alunos quando eles chegam no mercado
e eles são impactados muitas vezes pela necessidade de se destacarem, né? Um mercado de trabalho cada vez mais saturado, um mercado de trabalho com cada vez mais exigências que só a técnica não traz. Então, a gente precisa falar de um perfil de aluno que vai estar entrando no mercado de trabalho muito antes de se formar, e a gente precisa trazer para ele, né, a possibilidade deles já se inserir neste mercado antes. Então, essas microformações, né, essa possibilidade dele estar atuando já nas grandes empresas, mesmo antes de receber o diploma. A gente precisa falar de um ensino onde os nossos alunos possam ter essa conexão com grandes empresas, possam ter essa conexão com grandes profissionais, possam ter a prática antes de pegar o canudo, né? Afinal, ele já vai estar adquirindo experiência e ele não vai chegar lá no final com todo aquele conhecimento, mas sem ter passado pela prática. A gente sabe o degrau que existe muito grande entre a teoria e a prática. Então, a gente precisa entender que a gente precisa colocar o nosso aluno realmente tendo essa prática desde o primeiro momento. Ele entra no primeiro semestre da graduação e ele já tem esse contato, mas não é só um contato, é de fato colocando a mão na massa. Falei antes das disciplinas de desafios. Os desafios são um dos nossos diferenciais, onde a gente possibilita os alunos, de fato, estarem com essa conexão radical com o mercado desde o primeiro semestre lá no Desafio da Profissão, onde eles colocam a mão na massa, trabalhando com problemas reais de empresas reais, trazendo soluções para esses problemas, soluções essas que depois são implementadas muitas vezes e que trazem um conhecimento e uma experiência que traz total diferença na carreira profissional dos nossos alunos, né? Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa sair daquele modelo antigo e trazer cada vez mais esse novo modelo de educação, porque é o que vai fazer diferença, é o que vai conectar e trazer esse público que é diferente, que traz um perfil diferente. Contribuindo aqui, puxando um gancho na fala do professor Christian, né, o como é importante essa conexão academia-mercado e como isso auxilia na formação dos futuros profissionais. Por meio de microcertificações, uma questão bem importante que o professor Christian mencionou aqui, mão na massa. A Actus prioriza muito essa questão. Por exemplo, em nosso mestrado da administração da Actus, tem-se feitos inúmeros movimentos bem importantes em relação a isso, pois trabalhamos dentro do mestrado com 3 trilhas que norteiam a jornada do aluno durante o curso todo, considerando aqui que nem todos fazem um mestrado para serem docentes, para serem professores, que eu também acho bem oportuno comentar. E isso ainda é uma inclinação do público olhar para o mestrado pensando apenas na profissão de docentes. Enfim, as trilhas do PPGA, do mestrado em administração, contemplam aí pesquisa, docência e gestão. Quem quer ser pesquisador, quem quer ser docente e quem quer trabalhar com resolução de problemas de mercado, liderança, gestão, enfim. Temos disciplinas e desafios relacionados a isso. Então, são questionamentos que se fazem lá no início da jornada do aluno para entender o que o aluno espera com os cursos, tanto de graduação como de mestrado, né? E os orientadores, com isso, conseguem traçar um plano para trilhar a jornada durante o curso. Cabe ressaltar aqui também que as trilhas podem ser percorridas em paralelo, né? Não necessariamente, se eu optar por uma, eu não posso escolher a outra. Mas retomando aqui, né? Quem opta em percorrer a trilha da gestão tem inúmeras oportunidades e contato direto com empresas, né? Por meio das disciplinas, as disciplinas de desafios, temos aqui desafios do empreendedorismo, gestão da inovação, que são disciplinas aí totalmente voltadas ao mercado, um contato direto com profissionais. A dissertação também é um meio, pesquisa aplicada, fazendo parceria e resolvendo problemas de mercado. Então, saindo aí das propostas, diretrizes, guidelines e indo para realmente a implementação. Então, é uma ótima oportunidade do mercado contribuir na formação dos nossos alunos. Então, essa conexão entre mercado e academia traz inúmeras possibilidades, oportunidades e crescimento para os alunos, para a instituição, né? Além de parcerias aí gigantescas no presente e futuramente também. Olha, vocês já trouxeram, né? Muito interessante esse dado, mas eu quis trazer a informação da própria pesquisa mesmo, que diz que 97,1% dos alunos acredita que uma faculdade, para ser ideal, deve realizar parcerias com empresas e deve colaborar com a inserção no mercado de trabalho, né, dos seus alunos.
ajudando na empregabilidade, trabalhabilidade, né, empreendedorismo, enfim. E é muito interessante porque a Agitus, ela já tem essa premissa no seu DNA. Um dos pilares que nós trabalhamos na Agitus Educação é exatamente a conexão radical com o mercado. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Christian, como é que essa conexão com o mercado também colabora com a formação dos futuros profissionais? A gente pode dizer que, com isso, nós estamos formando profissionais mais bem preparados, mais adequados ao mercado? Perfeito, Val. De fato, né, essa conexão com o mercado ela é fundamental, porque a gente vê, inclusive, nos resultados que a gente vem atingindo com os nossos alunos que já estão dentro desse meio, né? Então, a gente tem prova disso que a gente está falando. Dentro da Actus, de fato, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da trabalhabilidade e da empregabilidade dos nossos alunos, né? Não só através dos estágios, que são incentivados desde o primeiro semestre, e isso em todos os cursos, através dos convênios, através da nossa aceleradora de carreiras, que também oferece todo apoio para os nossos estudantes criarem o seu plano de desenvolvimento, criarem o seu LinkedIn, se posicionarem, né, venderem a sua imagem, construírem o seu currículo e terem esse apoio ao longo de toda a sua trajetória, além de também os nossos alunos também estarem dentro das disciplinas, e isso é uma prática corrente onde todos os professores se utilizam dessas conexões. A gente procura inserir dentro das aulas as parcerias, os profissionais que vêm e fazem as participações. Inclusive, eu citei anteriormente as disciplinas de desafios, onde a gente tem essa premissa sendo colocada em prática de forma mais agressiva, vamos dizer assim, né? Ali a gente, de fato, trabalha dentro deste formato. A gente trabalha com problemas, né? Então, os nossos alunos desenvolvem habilidades ali dentro dessas disciplinas, onde nós incentivamos que eles trabalhem em grupo e pensem com cuidado em problemas reais de empresas que são parceiras, muitas vezes, do próprio ecossistema da Actus, né? Ou outras empresas, grandes empresas, muitas vezes, e que faz total diferença na formação do aluno, porque a gente não vai estar trabalhando com situações hipotéticas para eles colocarem em prática toda a técnica que eles precisam para ter a sua formação, né? Muito pelo contrário, eles já estão atuando. Eles estão se graduando, mas eles já estão atuando no mercado de trabalho dentro de um ambiente controlado através da mentoria de profissionais, da mentoria dos próprios professores que nós disponibilizamos. E isso faz total diferença porque o aluno ele vai chegar lá na empresa depois que ele se formar, ele já vai ter passado por inúmeras situações que não pegará mais ele de surpresa. Então vejam qual é o ganho que se tem a partir disso. Os nossos alunos eles saem mais preparados, eles saem mais confiantes e de fato eles se destacam porque eles têm todo esse apoio desde o início da graduação, né? Então eu acho que não tem como mais nós desvincularmos essa conexão com o mercado. É isso que o profissional do futuro quer, né? A gente quer microformações, eu acho que isso a gente pode conversar um pouco mais adiante também, mas eu gostaria também de ouvir da Leila aí um pouquinho sobre essa questão da conexão aí, ela já está trazendo um pouco sobre o mestrado, que é algo importante aí também, né? A gente fala de lifelong learning, a gente fala também de continuar estudando mesmo após a graduação, e dentro da Actus a gente também tem muitas possibilidades nesse sentido, e eu queria ouvir então um pouco da Leila relacionado a esse ponto. Ótimo, Christian, excelente provocação. Nos inclinamos, né, como professores, como gestores, a trilhar um percurso saudável para nossos alunos. Então, muito importante essa menção que tu faz, ou como precisamos entender o propósito dos nossos alunos, né? A importância deles construírem um currículo, cuidarem da imagem, terem habilidades para resolução de problema de mercado. Então, a gente trabalha muito com isso dentro do mestrado. As nossas dissertações partem de um problema, né? Então, a provocação inicial para nossos alunos partem de um problema. Muito tem se falado das soft skills e hard skills, e como é importante olharmos de forma clínica para isso. Como queremos engajar o nosso profissional no mercado de trabalho? Lifelong learning, né? Provocação aí para nossos alunos continuarem no mercado de trabalho. E o como é importante, e aqui eu já puxo um gancho também na questão do interesse dos alunos em estarem conectados com profissionais do mercado de trabalho. Claro que precisamos considerar aqui que temos vários perfis de alunos.
mas principalmente, tanto na graduação como no mestrado, temos gestores e líderes que cursam conosco, fazem parte do nosso corpo discente, nas mais diversas escolas aí, escola de negócios, agronegócio, politécnica, saúde, direito e por aí vai. E nesse meio já tem um outro ponto positivo que é a troca de experiência, o valor do network em sala de aula. Enfim, contato direto com profissionais de áreas e setores totalmente distintos, como indústria, comércio, agronegócio, prestação de serviço, consultoria, mentoria e por aí vai. Então, acho que é um tema muito latente de mercado, a gente precisa olhar de forma crítica para isso e engajar, porque temos possibilidades, temos oportunidades para isso. Pessoal, meus queridos ouvintes, a gente vai fazer um pequeno intervalinho muito rápido, só para passar um recadinho para vocês, e já retornamos, eu prometo que a gente volta logo, logo. Um dia, me perguntei, e se eu tivesse professores que fossem referência no mercado? E se eu não tivesse sozinha na busca pelo meu sucesso profissional? Agora é sua vez de se perguntar. E se você escolher uma jornada tão incrível quanto as conexões que você vai fazer pelo caminho? Inscreva-se para o vestibular de verão da Attus até 16 de novembro em attus.edu.br. Prova, 18 de novembro. Attus Educação. Conexões de valor. Ok, então estamos de volta, né, para seguir aqui com o nosso bate-papo, o professor Christian, a professora Leila. Eu achei muito interessante essa abordagem que vocês trouxeram, inclusive no episódio que foi ao ar na semana passada, que era sobre juventude e empregabilidade. As nossas convidadas, elas comentaram da importância da confiança, da autoconfiança, no momento de se colocar numa situação de passar por uma entrevista, né, de buscar a sua colocação no mercado pela primeira vez ou num estágio. Então, eu entendo que até mesmo isso, essa conexão com o mercado já vai contribuir para ajudar o aluno a ter mais segurança, estar mais autoconfiante, né, se sentir já mais inteirado do que acontece nas empresas, do que acontece nas organizações nas quais ele pode vir a atuar futuramente, profissionalmente. E vocês, como coordenadores, como professores, o que você sente dos alunos, assim? Quais são as perspectivas que eles trazem para vocês? Vocês percebem esse interesse? Vocês percebem essa vontade de se conectar mais com o mercado? Isso é um sentimento que se consegue identificar nos estudantes? De fato, a gente percebe isso com os nossos alunos. Como eu comentei anteriormente também, né? A gente tem comprovação através dos resultados, né? Se eu for falar para o curso que estou coordenando no momento, que é Engenharia Civil aqui em Porto Alegre, e olhar para o perfil dos nossos alunos, nós estamos falando de um perfil até um pouco diferente, talvez, dos alunos de Passo Fundo. Talvez a Leila possa falar um pouco sobre isso também depois. Mas aqui em Porto Alegre nós temos, eu não sei o número exato, mas eu poderia arriscar aqui, sem medo de errar, que mais de 90% dos nossos alunos estão trabalhando em grandes empresas aqui da capital. Então, isso sem fazer muito esforço. A gente tem muita vaga de estágio, a gente tem muitas possibilidades, a gente tem um mercado em expansão e os nossos alunos aproveitam essas oportunidades, trazendo essas possibilidades de se destacarem, trazendo essas oportunidades para que eles, de fato, possam estar conectados. As empresas, de fato, vão estar contratando os nossos alunos. E a gente tem como comprovar isso através da empregabilidade que a gente tem aí com os nossos alunos aqui, né? Então, sim, é um perfil cada vez mais exigente, podemos dizer isso, né? Os nossos alunos estão mais exigentes, mas, ao mesmo tempo, eles fazem a parte deles, trazendo todo o seu diferencial e estando dentro das grandes empresas, colocando em prática aquilo que eles aprendem aqui dentro da graduação com a gente, né? Muito tem se percebido aqui em Passo Fundo também, tanto na graduação como no mestrado, o grande interesse dos alunos em relação a isso. Como o professor Christian mencionou aí, eles estão engajados, eles estão inseridos em empresas, né? Então, tem uma questão também bem latente, principalmente dentro da escola de negócios, que é empresa familiar. Né? Então, os próprios alunos trazem seus próprios problemas para serem solucionados em sala de aula. E isso gera muita discussão, muito network e também muitas propostas de melhorias. Muitas dessas questões discutidas em sala de aula é levada para o TCC, para a dissertação, e aí a gente consegue dar um overview muito maior em cima desses temas. Então, por eles já estarem engajados no mercado de trabalho, há um interesse maior na resolução de problema de mercado, na questão de se desenvolver.
O nosso aluno tem esse perfil, interessados em se desenvolver, em aprender. Então, a questão da teoria, ela é muito importante, mas aliada à prática, traz resultados com impactos muito mais positivos em relação a essa jornada, a essa trilha de aprendizagem dentro da instituição e fora dela também. É verdade, eu também percebo isso, né, com os meus alunos, também sou professora, então também identifico muito esse interesse, né, e até parece que brilha o olho, né, quando a gente traz uma situação real de mercado, traz um desafio, traz um case, né, é isso realmente que mais encanta os estudantes, porque daí eles conseguem perceber como que eles vão poder atuar na prática já desde agora, alguns, né, e outros logo ali na frente. Mas uma outra questão que apareceu na pesquisa que me chamou a atenção foi sobre a sustentabilidade, que a pesquisa mostrou que a grande maioria dos estudantes, mais de 94% dos entrevistados, acredita que uma instituição de ensino deve ter um compromisso com o desenvolvimento sustentável. E aí eu pergunto, como é que esse assunto é abordado em sala de aula dentro dos cursos de vocês e qual é a atuação na Astos em relação a essa temática? Excelente assunto e particularmente um assunto muito carinhoso para mim aí, trabalho com sustentabilidade desde o mestrado, né? Pensar em sustentabilidade não é nada muito longe daquilo que nós vivemos e é uma necessidade. Muito interessante o resultado trazido pela pesquisa, inclusive, né? Que os nossos alunos de fato também estão vendo o quanto isso é importante, né? Nesse sentido, a gente trabalha também tanto de forma horizontal quanto de forma vertical, né? Nas mais diversas disciplinas. Falar de sustentabilidade é algo extremamente importante devido ao atual momento que a gente vive. Estávamos comentando, né, a respeito das mudanças climáticas, estávamos comentando sobre como as coisas estão ultimamente, mais próximo aqui da gente, inclusive no Rio Grande do Sul. Estamos presenciando os reflexos, muitas vezes, da forma errada de trabalhar com o meio ambiente, de cuidar do meio ambiente. Então, a gente precisa trabalhar com os nossos alunos sobre essa temática. E a gente vê isso ao longo de todo o currículo de formação, né? A gente incentiva os professores a trabalhar essa temática e principalmente olharem para os ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente tem dentro da Agenda 2030 aí diversos objetivos e temáticas que podem ser trabalhadas das mais diversas formas, relacionadas à parte técnica dentro das formações, dentro dos cursos, mas também através de formações mais amplas, né? Então, a gente precisa pensar em soluções que tragam também sustentabilidade. A gente fala de conexão com o mercado, a gente fala de problemas reais, e sendo assim, não tem como deixar de fora a parte sustentável. Então, lá nas disciplinas de desafios, como eu citei anteriormente, a gente trabalha a respeito dos ODS de forma específica, dando aquela base inicial para que depois, ao longo do curso, os alunos também possam aprofundar isso. Seja nas disciplinas normais da graduação, seja também em disciplinas específicas, onde a gente trabalha essa temática, né? Disciplinas que são transversais entre todos os cursos e que trabalha questões de meio ambiente, de educação ambiental e trabalha mais especificamente direcionado aos ODS. Outro ponto importante que eu acho legal a gente destacar aqui são os projetos de extensão que a gente vem trabalhando e que foram organizados diretamente trazendo essa temática dos ODS, né? Todos os nossos projetos de extensão foram estruturados a partir da correlação com ODS específicos em todos os cursos, né? Trazendo, por exemplo, para a engenharia, a gente tem especificamente o ODS que fala sobre saneamento, que fala sobre como trabalhar, engenharia e arquitetura, né? Mas como trabalhar aí sobre as questões de saneamento, e aí a gente vê projetos muito bacanas sendo desenvolvidos e aplicados aí em comunidades importantes aqui da capital. Então, a gente trabalha de diversas formas, seja dentro das disciplinas, seja nos projetos de extensão, mas é um tema aí bastante importante da gente cada vez mais aprofundar aí dentro da graduação, né? Excelente pergunta, Valesca. A sustentabilidade também me sinto muito confortável em discutir, é um tema que eu já venho trabalhando há alguns anos, um tema latente de mercado que precisa ser melhor aprofundado. A sociedade ainda se inclina muito a olhar para o termo sustentabilidade e se inclinar a pensar apenas no pilar ambiental. E o como é importante a gente trazer fatores socioeconômicos
né? A gente fala muito em empresa, mercado de trabalho, tá, mas como está a situação socioeconômica? Como está o capital humano da minha empresa? Como está a sustentabilidade financeira da minha empresa? Então, né, a questão do conceito, ela é importante também, mas a gente precisa sempre ter um olhar para os avanços. O professor Christian muito bem mencionou aí a questão dos ODS, mas estamos em 2023. A agenda é 2030. Quais foram os avanços de 2015 até 2023 em relação a isso? Então, olhar para essas questões são muito importantes. E a Actitus é uma instituição que trabalha muito essa questão do desenvolvimento sustentável, pensando aí nas futuras gerações e, ao mesmo tempo, atuando de forma sustentável, socialmente, economicamente e ambientalmente dentro da própria instituição. A sustentabilidade ele é um tema transversal e tem-se realizados esforços nas disciplinas dos cursos de todas as escolas, em projetos de extensão, então tem um olhar muito direcionado para esse tema e tem se oportunizado também os alunos a entender o papel que eles têm com a Agenda 2030 da ONU, né? Sempre pensando aí do local para o global. Às vezes a gente comenta, ok, o que o Brasil está fazendo em relação a essa agenda tão importante? O que o mundo está fazendo? Ok, mas e eu? O que eu estou fazendo para contemplar a Agenda 2030? Então, são provocações muito necessárias, muito importantes, que temos trabalhado na instituição. Os TCCs, as dissertações, estão voltadas a contemplar esses temas latentes aí que regem os ODS da ONU, por meio de propostas ou por meio de implementações, e tem-se colhido resultados extraordinários com esses movimentos, por meio aí de pesquisa aplicada, impacto social, entre muitos outros aspectos, né, que envolvem todo esse tema. Quando a gente fala em ODS da ONU, são 17 temas latentes de mercado, de sociedade. A gente fala aqui em pobreza, inovação, água, energia, igualdade de gênero. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, sempre pensando do local para o global. O que eu consigo fazer para contemplar, se não todos, alguns dos ODS da Agenda 2030. Então, um tema muito necessário aí de ser olhado pelos alunos, pelos professores, pelos gestores, né, pela instituição como um todo, e a Actitus, ela é muito assertiva nos movimentos que ela vem fazendo em relação a isso. É aquela sopa de letrinha, né, do ESG, que é hoje, quando se fala em desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, a gente não pode esquecer de tocar nessa temática. O ESG, então, envolve as questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Então, como a Leila disse, não adianta a gente pensar apenas na parte ambiental, existe todo um outro arcabouço de necessidades aí para a gente poder falar de sustentabilidade de uma maneira integrada, holística e mais abrangente. E, por fim, eu quero trazer um outro ponto interessante que foi levantado pela pesquisa, de que 95% dos estudantes acreditam que a faculdade ideal deve auxiliar os seus alunos a ter uma escolha mais consciente de carreira, inclusive com o oferecimento de mentorias para facilitar esse acesso. E também isso é algo que está presente aqui na Actitus. Vou convidar o Christian para contar um pouquinho aí como é que é essa questão de encontro com a carreira ideal aqui dentro da nossa instituição. Muito bem, Val. Pensando dentro desse aspecto, né, quando a gente escolhe a nossa graduação, muitas vezes já passamos por essa etapa da nossa vida, né, de ter que tomar uma decisão e escolher um curso, uma formação, e que muitas vezes a gente precisa seguir por um caminho e fatalmente a gente é levado àquele caminho, né? As pessoas acreditam que só existe um caminho, quando que na verdade existem muitos caminhos, existem muitas possibilidades. E isso a gente busca também desenvolver aí com os nossos alunos, né? Por que eu não posso empreender, por exemplo? Existem algumas áreas de formação que fatalmente são direcionadas à atuação em hospitais, por exemplo, em clínicas, pessoal da saúde, trazendo para essa temática, né? Mas por que eu não posso me tornar um empreendedor na saúde? Eu trago muito para os meus alunos das disciplinas de tecnologia e inovação, que eu trabalho com alunos da saúde, inclusive. Porque você não pode ser um profissional da saúde responsável por desenvolver materiais, técnicas, processos direcionados à sua área, né? Tecnologias direcionadas à sua área. Então, é outra possibilidade que muitas vezes não se enxerga e que a gente consegue
criar aquela pulguinha atrás da orelha dos nossos alunos para que eles possam enxergar outras possibilidades que não aquela que fatalmente eles são direcionados ao escolherem o curso. Então, trabalhar essa questão do empreendedorismo, né? Possibilitar que eles possam atuar de forma diferente. Não é excludente. A formação ela não é excludente, ela não pode ser excludente, ela tem que possibilitar, ela tem que trazer possibilidades para que os alunos possam tomar a sua decisão e verificar aonde elas se encaixam mais. Então, trazendo todas essas possibilidades, a gente permite que o aluno possa tomar essa escolha de forma mais consciente, que ele possa, de fato, escolher aquilo que ele se sente bem, que ele, de fato, gosta. Então, não é simplesmente sair atuando no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente vai ver profissionais que não estão felizes diante das suas escolhas. Então, por que não atuar em áreas diferentes, né? Desenvolvendo materiais, desenvolvendo tecnologias. Então, acho que esse é um ponto que a graduação precisa também se adaptar nesse sentido e dentro de todo o reposicionamento que a Actus está vivendo atualmente, dentro dos seus cursos, a gente vem criando novas oportunidades para os nossos alunos também dentro desse contexto. Bom, puxando um gancho na fala do Christian aqui, tem uma questão bem importante dentro da Actus, que a Actus prioriza muito, que é o nosso setor de carreiras, onde é fornecido um atendimento e um suporte para nossos alunos. Temos uma rede aí muito engajada com a causa, capital humano que busca contribuir com o propósito dos nossos alunos, bem como acompanhar eles durante a sua jornada. A gente sempre costuma falar, né, Valesca e Christian, que a gente não costuma dar um tapinha nas costas e desejar boa sorte aos nossos alunos. Além de conhecimento técnico de qualidade, sempre é preciso estar desenvolvendo outras habilidades para se destacar ainda mais dentro do mercado de trabalho. Né? A gente mencionou antes nas falas aí soft skills, hard skills, como ferramentas para impulsionar as trajetórias. Então, é uma questão bem importante, a gente fala muito em decisões, a importância dos alunos tomarem decisões, mas temos uma instituição aí que acompanha essa trajetória. Acho que, então, é um ponto bem importante também de ser reiterado aqui, puxando um gancho aí na fala do professor Christian. Mas que maravilha, eu estou muito feliz, né, com tudo que a gente abordou hoje nesse episódio, até porque a gente começou falando de educação do futuro e o que a gente conclui depois da nossa conversa é que isso já é nosso presente, já faz parte do presente da Actus, a gente já procura colocar essas perspectivas, né, para os nossos alunos, tanto da questão da preocupação com a carreira, conexão com o mercado, a questão da sustentabilidade, né, e tantos outros aspectos que a gente abordou aqui hoje. E com isso chegamos ao final de mais um episódio do Actus Talks, que é o podcast da Actus Educação. Hoje nós recebemos a Leila Dalmoro, que é coordenadora do mestrado em administração da Actus. Agradeço demais sua participação, Leila. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer o convite, Valesca, reiterar aqui que é um prazer dividir esse momento contigo e com o professor Christian, dizer o quanto eu gosto desse tema e o quanto ainda precisamos entender melhor esse fenômeno, porque é por meio de diagnósticos que conseguimos propor diretrizes e implementar ações, considerando aí conexão entre academia, empresas, conectar teoria e prática, transformar paper em PIB, que muito tem se trabalhado dentro da stricto sensu. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Nós que agradecemos demais e também quero agradecer a presença, então, do professor Christian Marques, coordenador do curso de Engenharia Civil da Actus Educação na unidade de Porto Alegre. Christian, muito obrigado por tua presença aqui conosco, sempre super parceiro, né, com os nossos convites ali, então, valeu mesmo e agradeço demais pelas tuas contribuições. Eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite, fiquei muito feliz aí em participar e também gostaria de me colocar à disposição a todos que gostariam, quiserem continuar aí o bate-papo, trocar mais ideias relacionadas ao tema. Então, um tema muito importante que merece um aprofundamento, mas de qualquer forma eu tenho certeza que este momento, este espaço aí foi muito rico. E agradeço aí muito pela participação e sempre que precisar, estamos aí naquilo que pudermos participar, naquilo que a gente possa ajudar, tá bom? Muito obrigado. E para os nossos ouvintes, então, não se esqueçam que toda semana a gente lança um novo episódio nas principais plataformas de áudio. E mais do que nos escutar, né? Curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos. Nós também estamos presentes
nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok. Se quiser conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre as nossas iniciativas, visite o nosso site www.atistos.edu.br. E, aliás, é lá mesmo que você já faz sua inscrição para o vestibular da Atistos até o dia 16 de novembro, inscrições abertas. E, em breve, teremos as inscrições também para os cursos de pós-graduação. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Atistos Talks, conectando você ao universo Atistos.